A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Números, capítulo 4. Os deveres dos levitas. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Versículo 2. Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Versículo 3. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Versículo 4. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Nas coisas santíssimas. Versículo 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Versículo 6. E pôr-lhe-ão por cima de uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Versículo 7. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul. Sobre ela porão os pratos, os seus incensários, as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Versículo 8. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão. E lhe colocarão os seus varais. Versículo 9. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores, todos os seus vasos de azeite com que o servem. Versículo 10. E envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. Versículo 11. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Versículo 12. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. Versículo 13. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Versículo 14. E sobre ele colocarão todos os seus instrumentos, com que o servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os instrumentos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. Versículo 15. Havendo, pois,
Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Versículo 16. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático e contínua oferta de manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. Versículo 17. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Versículo 18. Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas. Versículo 19. Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das santidades. Arão e seus filhos virão, e cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Versículo 20. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Versículo 21. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 22. Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Versículo 23. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar e se ocupar no seu serviço, para executar o ministério na tenda da congregação. Versículo 24. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e no cargo. Versículo 25. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de peles de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação. Versículo 26. E as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar, em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que ministrem. Versículo 27. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Versículo 28. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação. E a guarda será debaixo da mão de Itamar,
filho de Arão, o sacerdote. Versículo 29. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, os contarás. Versículo 30. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para administrar o ministério da tenda da congregação. Versículo 31. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. Versículo 32. Como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério. Contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Versículo 33. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 34. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação, contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais. Versículo 35. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Versículo 36. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Versículo 37. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao marcado do Senhor pela mão de Moisés. Versículo 38. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Versículo 39. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Versículo 40. O que deles foram contados, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Versículo 41. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor. Versículo 42. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais. Versículo 43. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Todo aquele que entrou neste serviço,
para o ministério na tenda da congregação. Versículo 44. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações, eram 3.200. Versículo 45. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Versículo 46. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Versículo 47. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Todo aquele que entrava a executar o serviço do ministério e o serviço do cargo na tenda da congregação. Versículo 48. O que deles foram contados foram 8.580. Versículo 49. Conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés.